Bom, então para encerrar o módulo, a gente vai falar sobre os teoremas da reciprocidade, que são base para o método das forças e dos deslocamentos. A gente fazendo uma aplicação do PTV, a gente pode formular dois teoremas: o teorema de Maxwell e o de Bethe. Muitos livros falam de teorema de Maxwell-Bethe como sendo uma coisa só, e no fundo são. Tá? O teorema de Bethe é uma coisa mais generalizada e o Maxwell é uma aplicação, é um caso mais particular. Tá? Esses teoremas são utilizados para análise de estruturas elásticas e lineares. Tá? Vai ser bastante útil para a formulação do método dos deslocamentos e das forças. Na matriz de rigidez, né? E na matriz de flexibilidade, que a gente vai ver isso mais tarde. Então, o raciocínio é bastante simples, certo? Eu trouxe aqui uma explicação, uma simplificação, para que você leia o livro de forma mais efetiva. Então, primeiro vamos considerar uma estrutura, seja lá qual for. Essa estrutura tem um comportamento elástico e linear. Tá? Vamos considerar que tem duas soluções para esse sistema, em duas soluções que são completas. Elas têm tudo, elas obedecem às condições de contorno, elas obedecem às equações de compatibilidade, de equilíbrio, tá certo? Tá tudo funcionando, é tudo perfeito. Vamos dizer que tem um sistema A, certo? Com uma força externa A e força interna A, certo? Esse conjunto, e um conjunto de deslocamento externo A e de deslocamento interno A. Da mesma forma, eu vou ter um componente, uma outra solução B, com uma força externa B, força interna B, e deslocamento externo B, deslocamento interno B, certo? A gente pode considerar que isso aqui é uma única estrutura com duas soluções. Tá? Então, pega uma estrutura e elas têm uma dada configuração deformada, e para atingir essa configuração deformada, eu posso ter mecanismos de força diferentes. Certo? Eu posso torcer uma estrutura de uma forma por sistemas de forças diferentes. Tá? De maneira bem geral, eu posso ir de Crateus para a Independência por várias estradas. Mas no fim eu vou ter saído de Crateus e vou ter ido para a Independência. É isso aí que eu estou me referindo com as duas soluções, certo? Então, dado que eu tenho duas soluções, eu posso aplicar o PTV. E posso considerar primeiro B como sendo virtual, certo? Então, deslocamento virtual, força real em A, força real interna em A, sistema A, por o deslocamento virtual, nesse caso considerado virtual B, e o deslocamento B. Certo? Isso aqui é o teorema do princípio dos trabalhos virtuais que a gente viu lá atrás. Certo? Eu posso fazer também o contrário. Certo? Posso considerar o A como sendo virtual e o B como sendo real. E aí, força real, uma configuração deformada externa virtual, interna virtual. Tá? Posso montar esse sistema dessas duas maneiras e essas igualdades são respeitadas pelos princípios que a gente viu em aulas passadas e por essa consideração de que uma delas é virtual. Certo? Então, se a gente considerar que a nossa estrutura é um pórtico, a gente pode dizer de que essa parcela aqui, ela representa o quê? Essa parcela representa a energia interna, né? Energia interna. Essa energia interna por pórtico é dado pelas as componentes de cisalhamento, pela componente de flexão e pela componente da normal. Então, essa parcela
tem que ser igual a essa, tem que ser igual a isso. Por quê? Porque a estrutura é uma só. Né? A configuração deformada que ela está sofrendo é uma só. Então, a energia interna que é associada a isso, ela necessariamente ela tem que ser uma só. Certo? Nesse exemplo que eu disse, você saiu de Crateús e foi para a Independência. Eu fui por uma estrada X, ele foi por uma estrada Y, ele fez um buraco e saiu cavando até chegar à Independência, ou ele pegou um drone, montou num drone e foi até a Independência. Não importa. Você saiu da configuração A e foi para a configuração B. Certo? Você está de A para B, ponto. Certo? Esse raciocínio é o que mostra, é o que está representado esquematicamente aqui. Certo? Essas parcelas são iguais a essa energia aqui. Certo? O teorema de Bethe, ele diz o seguinte. Se uma estrutura elástica linear, no nosso caso, ela é submetida a dois sistemas independentes, ou seja, um sistema de força A e um sistema de forças, um sistema, né, A, com forças externa e interna, deslocamento interno e interno, e um sistema B, com forças internas e externas, deslocamento interno e externo B, ambos são soluções perfeitas, completas, etc. Tal, tá? E esses sistemas são independentes, tá? Soluções independentes, de forças. O trabalho realizado pelas forças generalizadas do primeiro sistema, com os correspondentes deslocamentos generalizados do segundo sistema, é igual ao trabalho realizado pelas forças generalizadas do segundo sistema, com os correspondentes deslocamentos generalizados do primeiro sistema. Isso aqui é uma maneira escrita de dizer isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. O trabalho dessa força, desse sistema, tem que ser igual a esse aqui. Externo, tá? Falando de trabalho externo, tem que ser iguais. Bom, isso é uma conclusão lógica dessa situação aqui, né? Se eu tenho essa igualdade por uma questão de lógica básica, claro, isso aqui também vão se respeitar e vão ser iguais também. É isso que diz o teorema de Bethe. Agora, quando ele fala que as forças são generalizadas, ele está falando o seguinte. Quando ele fala que essa força é generalizada, ele está dizendo que isso aqui vale para qualquer forças, no caso, pode ser pontual, pode ser distribuída, pode ser, enfim, qualquer uma, e para qualquer deslocamento. Pode ser rotação, pode ser translação, não importa. É isso que ele se refere quando ele fala que esses deslocamentos e forças são generalizados, ou seja, são para casos gerais. Certo? É esse que o nosso teorema de Bethe. Um caso particular desse teorema de Bethe é o teorema de Maxwell, certo? Em que ele basicamente aplica isso para forças generalizadas. As forças generalizadas, nesse caso, são isoladas, ou seja, é uma única força e ela é unitária. Certo? A aplicação disso é bastante simples. Considere essa estrutura aqui, tá? Se eu aplicar uma carga aqui, P, vou chamar de PA, igual a 1, como é que essa estrutura vai se deformar? Bom, não vou conseguir desenhar bem aqui. Eita Jesus, misericórdia. Vamos dizer de uma forma bem exagerada, ela vai estar aqui.
Né? Vamos dizer que no livro ele usa até essa rotação como exemplo. Né? Essa situação, essa aqui vai ter uma rotação A. Então, essa força aplicada P nesse ponto gerou uma rotação nesse ponto aqui. Né? Uma outra maneira de eu obter a mesma configuração deformada aqui, certo? É eu aplicar desse lado vamos dizer, um momento B, digamos, unitário. Certo? Isso aqui vai me gerar um deslocamento delta B. Delta B. Certo? O que é que diz o teorema de Maxwell? Que é a mesma coisa do de Beck. Ele diz que esse trabalho das forças externas, se esses dois sistemas de forças, caso unitário, PA e MB, eles forem independentes, eles nesse caso são independentes, e eles estão satisfazendo essas condições que a gente falou aqui, são soluções completas, elástico, linear, certo? Se isso tudo está respeitado, eu posso dizer que opa, o meu θ A vai ser igual ao meu ΔB. E por que isso acontece? Porque como essas soluções são independentes complementares, se eu utilizar uma delas como virtual, eu vou ter essa relação que eu acabei de mostrar, e que vai me dar isso aqui, ó. MB vezes θ A vai ser igual a um PA vezes delta P. Como esse cara é 1. Como esse cara é 1 e esse cara é 1, tá? Aqui eu apliquei forças unitárias e calculei deslocamentos, correto? Eu posso fazer o contrário. Posso aplicar deslocamentos unitários, certo? Posso aplicar deslocamentos unitários para obter, pelo mesmo raciocínio que eu falei, numa outra configuração que não é essa aqui, que está força, mas se eu aplicar deslocamento unitário, uma força P qualquer, e um delta unitário, um momento qualquer, eu vou obter a mesma coisa do que PA vai ser igual a MB. Tá? Isso são particularidades do teorema de Beck e bastante aplicáveis no desenvolvimento das matrizes de flexibilidade e de rigidez. A gente vai mostrar através desse teorema de que essas matrizes são simétricas, isso tem grande influência na análise de estruturas, estabilidade, enfim, etc. E é isso. Esse é o teorema de Beck e é o teorema de Maxwell. Isso nós vamos retomar isso. Tem algumas aplicações desse teorema, tá? Mas não diverge muito do que nós estudamos já anteriormente. Eu vou parar aqui, o módulo já está bastante grande. Vocês têm muita coisa para assistir. Se ficou alguma dúvida, esse capítulo é grande. Apesar de vocês já terem estudado isso algumas vezes, alguns pedaços, essa foi uma visão mais geral de tudo isso, tentando aprofundar e dar tanto essa visão global quanto um entendimento mais aprofundado sobre esse princípio dos trabalhos virtuais. E esse capítulo, essa aula foi baseada, entre outros materiais, no livro do Luiz Fernando Marta, que é esse que eu tenho. Tem uma versão mais nova,
Eu confesso que eu não tenho ela. Deve ter exercícios, algumas informações a mais relacionadas a exercício. Mas o capítulo 7, certo? Capítulo 7. Leiam o capítulo. Com esses vídeos que eu tentei esclarecer algumas coisas, vocês vão ter uma leitura mais fácil, tá? A primeira leitura desse livro, ele tende a ser mais confusa, porque ele vai muito profundo, é um texto bastante denso e muito importante para que a gente tenha ele bem explorado. Mas com esse vídeo eu acho que você vai conseguir ler o capítulo de forma mais fácil. Tá? Eu espero que você leia e traga dúvidas para nosso fórum, nos nossos canais de conversa, certo? Eu vou parar aqui. O módulo de PTV encerra com esse vídeo e a gente continua depois. Até mais.